Olá, olá queridos, bom dia, 6h15 da manhã, ok? Dia 24 de janeiro, estamos iniciando mais uma manhã e começando, já passamos um tempo de oração, agora vamos passar um tempo de meditação na palavra. Eu quero meditar com vocês, como nós estamos nos estudos, né? Apocalipse, vamos dar continuidade à carta à igreja de Pérgamo e quero lembrar umas coisas com você. Esses estudos não são definitivos, são coisas que o Senhor muda, são coisas espirituais, certo? Que no mundo espiritual não é o tempo de agora que nós vivemos, um tempo de 60, 70 anos de vida, 80 aí, né? Os outros um pouco mais, né? Mas o Senhor fala que isso é enfado e canseiro. Agora, no mundo espiritual, as coisas agem num tempo diferente, não é como aqui. É um tempo eterno, tá ok? Então nós temos que ler com a ajuda do Espírito Santo. Você peça que o Espírito Santo esteja ensinando você, te ajudando, te guiando, tá? E não apenas nesse estudo. Quando você sair daqui depois do estudo, que o Espírito Santo continue com você, falando com você, não apenas estas coisas, mas te livrando das mentiras e dos enganos de Satanás, tá ok, querido? Outra coisa, lembra que João ainda não havia subido ao céu com Cristo para ver as coisas que iriam acontecer. Ele está vendo coisas que estavam acontecendo naquela época e que estão acontecendo hoje na Terra. São coisas para este momento, ok? Essas cartas às igrejas, até o capítulo 3, tá? Final do capítulo 3, 1, 2 e 3 de Apocalipse são coisas que estão acontecendo para hoje, nos dias de hoje, nos dias de João, nos dias dos apóstolos, nos dias de hoje, da igreja, tá ok? Cristo está onde? Entre os candelabros, certo? Os candeeiros, as lâmpadas. As lâmpadas são as igrejas. Então ele está fazendo o quê? Ele está sondando, ele está investigando as igrejas, ele está alinhando, essa é a palavra, alinhando a igreja, tá ok? Para quê? Para que ela seja arrebatada, para que ela possa ser arrebatada, ok, filho? Que ele vem buscar. O Espírito Santo está junto com a gente ensinando, olha, ele vem, preste atenção na palavra, leia a Bíblia, estude a palavra que eu quero ensinar você, tá ok? Então, ele tem que ter isso em mente, tá? A posição aqui é igreja na terra, não é igreja no céu, tá ok? Que depois do Apocalipse, depois desse tempo aqui que nós estamos lendo, no capítulo 3, nós não vamos mais ouvir falar em igreja. Somente lá no finalzinho, né? A igreja já não é mais igreja, ela é noiva, certo? Ela já é Jerusalém, que desce do céu, mas isso não quero comentar muito, porque eu também não estudei muito tudo isso lá no finalzinho, né? Já estudei, mas as coisas tem que acontecer devagar, tá ok? Querido, outra coisa, que eu quero dizer, nós vamos estudar o capítulo 2:14 de a igreja de Pérgamo, né? Que é a igreja que se associou ao governo político, se associou, foi fazendo concessões com o passar do tempo. É uma igreja que nos tempos de hoje, né? Mas além de ser igreja, muito mais do que você olhar para dentro da tua igreja, olhar para dentro das igrejas, se você não é crente, se você está aqui para você julgar a igreja, para você apontar o dedo para a igreja, é um direito seu. Muito mais é você olhar para dentro de você, né? Enquanto você aponta um dedo para a igreja, certo? Você está apontando 3 para você. Então, primeiramente, você olha para você, ok? Então, você veja, essa carta é uma igreja, mas você é templo, você é igreja. O Espírito Santo mora em você, habita em você ou quer habitar em você. Se você ainda não é convertido, não aceitou, não recebeu, não aceitou deixar o Espírito Santo fazer morada em você, é hora, certo? Agora, se você não fez, veja que isso é igreja. Então, entenda que você também, isso é no teu interior, tá ok? Ele escreve e fala, né? Na igreja de Pérgamo, você já leu ali no comecinho, ele vai falar também, a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, existia uma coisa chamada sinagoga de Satanás. Era uma sinagoga, tá? Sinagoga de Satanás. Aqui ele fala trono de Satanás. Lá era uma sinagoga porque lá existia um templo de adoração. Já estamos caminhando, né, na palavra, tá? Já vamos chegar no 14 lá, no 2:14. A sinagoga
era o que? Era o templo, ali existia um templo de adoração na igreja de Esmirna, existia ali, fazendo uma bolinha aqui, existia uma adoração, um templo de adoração ao rei, ao imperador, né? Ao governador romano, ao imperador, certo? Templo de adoração ao imperador. Tanto que o bispo de Esmirna, esqueci o nome dele, mas ele foi morto porque se recusou a adorar, a chamar o César, né, de Senhor, né, a chamar o imperador lá de Senhor. Então ele foi morto, foi martirizado, ok? Outra coisa, ali então era só uma sinagoga. Na igreja de Pérgamo existia a Acrópole, era um elevado de 300 metros acima do nível do mar, onde existia uma Acrópole, onde existia o altar, o maior altar do templo de adoração ao deus grego. Então ali eles já chamam aqui de habitação de Satanás, certo? Templo de Satanás. Sinagoga de Satanás não é mais, agora ele é templo, ele é trono. Ali exatamente trono, certo? Um trono quer dizer autoridade, poder, certo? Então a igreja ali fazia muitas concessões para poder ficar viva. Mas não é bem isso que o Senhor quer, né? Que uma igreja que faz concessões para ficar viva, ela está morta. Então nós vamos perceber agora no versículo 14 que os ensinos lá de Números capítulo 21, capítulo 22, capítulo 22, 37, capítulos 23, né? Você vai ver ali que ele fala de Balaão, certo? Que ensinou Balaque a colocar tropeços no povo de Israel, para o povo caminhar, para o povo chegar a ponto do povo se estacionar num lugar a poucos quilômetros da terra prometida. Eles pararam ali e começaram a fazer concessões, começaram a se casar com as mulheres daquela região, que eram feiticeiras, filhas de feiticeiros, né? E daí eles também começaram a adorar outros ídolos, começaram a comer carnes sacrificadas, e esse comer significa se dobrar, se ajoelhar, se prostrar, se render a esses demônios, ok? Aí Satanás mudou a tática, ele não conseguiu com perseguição na igreja, ele começou a entrar com ensinos, né, dividindo a igreja. A igreja ficava, será que eu faço? Será que não faço? Será que é? Será que não é? Causando divisão. Tá bem? Então nós vamos ler lá. Isso foi uma breve. Temos mais 2 minutinhos aqui. 2, 3 minutinhos. E eu já quero dizer para vocês. Lá no 2, no 14. Vamos ler um pouco aqui. Sem palavra, né? Tenho todavia contra vocês algumas coisas. Porque você tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, os quais ensinava a Balaque a armar ciladas dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. E também tenho contra ti da mesma forma os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas, que Nicolaítas é a mesma, o Balaão só mudou o nome, o espírito de Balaão é o mesmo, tá? É o mesmo espírito dos Nicolaítas, queriam dividir a igreja, queriam nomear pessoas que não eram, não tinham, dar títulos, né, na igreja, e isso é coisa do mundo, é aliança, né? Eram alianças que iam fazendo. Portanto, arrependa-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra ti pelejarei com a espada da minha boca. A espada da minha boca, lá no comecinho da igreja, lá no comecinho da carta de Pérgamo, diz assim, ó, eu virei para dividir com a espada de 2 gumes, para separar vocês, separar de novo a minha igreja do governo humano, ok? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, uma pedrinha, né? Ou pedra. E sobre essa pedra, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu vou falar de pedra para você agora. Bora. Essa pedra branca aqui era o quê? Era um livre, era um salvo-conduto, certo? Para aquele que vencesse, por exemplo, uma competição que existia, eles competiam muito lá, grego, né? Olimpíadas, jogos municipais, jogos estaduais, jogos escolares, vai saber, né? Então o ganhador ganhava o direito de andar com aquela pedra. Ele tinha uma pedra branca com o nome dele, ele tinha salvo-conduto para andar
Ele também, ele era livre de pagamento de impostos, tudo isso, tá ok, querido? Outra coisa, essa pedra branca também, para o escravo era a liberdade dele, tá ok? Sim, era um salvo-conduto também, mas também era para ele ser livre. Ou no julgamento também, quando ele era levado ao tribunal para absolvição, existia uma pedra preta e uma pedra branca. A pedra preta ele era condenado, a pedra branca ele era absolvido. Amém? Essa a igreja de Pérgamo, a igreja política, levava as coisas para o juiz, as coisas da igreja entre irmãos levava para o juiz julgar. Lá o juiz dava a pedra branca, a pedra preta, e agora Cristo vai pôr o teu nome numa pedra, a pedra branca, certo? Ele é a rocha. O seu nome está guardado em Cristo Jesus, a sua mente está guardada em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Carta aos Efésios, leia lá. Amém? Dá uma lida lá. Não dá muito tempo a gente ficar entrando em volta lá em Efésios, ou vamos lá no Números, Deuteronômio. Não. Mas é importante que você tenha uma Bíblia. Eu sou muito. Eu gosto muito de papel. Eu gosto do papel e papel. Eu gosto do cheiro do papel velho, papel novo. Gosto do cheirinho do papel. Gosto de comer o papel, olhar, escrever no cantinho, marcar, destacar o texto e caderno e coisas assim, tá bom, querido? Então, eu quero que você aprenda, eu quero que você busque, compre uma Bíblia boa, e é por aí, tá certo? Converse com o teu pastor, na melhor versão de Bíblia, talvez que de repente vocês tenham uma Bíblia nomeada na igreja para vocês terem, para vocês lerem todos juntos, né? Vai de cada um, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima com a próxima carta. Ufa, foi rapidinho, né? Deus te abençoe. Tchau.